Em uma tarde de sol escaldante, uma estudante do ensino médio chamada Laura foi a uma delegacia de polícia em busca de justiça. No entanto, seu ato de coragem acabou por revelar um segredo sombrio. Seu grito abalou a instituição, expondo o sigiloso Projeto Sigma, que mudaria sua vida para sempre. Uma conspiração se iniciava. O céu naquela tarde era como brasas. O ar seco castigava o rosto de quem se atrevesse a andar sob o sol forte. A fumaça dos veículos misturava-se à poeira das ruas, criando uma névoa fina que fazia a visão tremer. No meio daquele calor sufocante, erguia-se um grande prédio cinza da delegacia de polícia, imponente, mas frio como uma fortaleza do poder. Em frente ao portão, Laura parou por um momento. Sua respiração estava ofegante. Seus dedos delicados apertavam uma pequena bolsa azul claro que parecia gasta. Ela olhou para as grandes letras que diziam Polícia Civil do Estado de São Paulo com o peito vibrando entre o medo e a determinação. Cada passo que dava parecia pesado, como se o próprio chão rejeitasse seus pés. Ela ainda usava o uniforme escolar, uma camiseta branca e saia azul, que agora estava molhado de suor nas costas. Seus longos cabelos pretos estavam presos de qualquer maneira. Algumas mechas grudavam em seu rosto por causa do suor. Mas por trás da aparência cansada, seu olhar era afiado e corajoso. Ela sabia muito bem o que poderia acontecer se avançasse. Talvez insultos, talvez ameaças, talvez até violência. Mas seu medo era superado por uma coisa: o desejo de ser ouvida, de exigir justiça pela vida que havia sido arrancada de suas mãos. Seus passos rangeram no piso do pátio da delegacia, tão quente que queimava a sola dos sapatos. Alguns policiais que estavam de guarda na entrada olharam para ela de relance e depois continuaram a conversa, indiferentes. Para eles, uma garota de uniforme escolar não era uma ameaça, apenas uma figura pequena no lugar errado. Laura engoliu em seco, tentando conter o tremor na ponta dos dedos. Ela ajeitou a gola da camiseta, respirou fundo e olhou diretamente para a grande porta de vidro à frente. Eu preciso falar, ela murmurou baixinho, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Em seu peito, o coração batia acelerado como um tambor de guerra. Ela sabia que assim que cruzasse aquela porta, sua vida poderia nunca mais ser a mesma. Todos os segredos que ela guardava seriam expostos. Todas as mentiras bem guardadas seriam quebradas. Mas foi exatamente ali que a coragem de Laura nasceu. Não porque ela não tivesse medo, mas porque ela já havia perdido tudo. E quando sua mão empurrou a pesada porta, a luz do dia engoliu seu corpo, marcando o início de uma tempestade que não poderia ser parada. O ar gelado do ar-condicionado atingiu a pele de Laura assim que ela entrou. Em contraste com o calor lá fora, a sala parecia tranquila demais, ordenada demais. Como se o mundo lá dentro não conhecesse dificuldades. Fileiras de mesas de trabalho estavam organizadas, cheias de pilhas de papéis e pastas rotuladas. O cheiro de cafezinho forte misturado com o de papel velho enchia o ar. O som das teclas do computador ecoava, intercalado com risadas baixas dos policiais que brincavam em um canto da sala. Nenhum deles notou a garota de uniforme escolar. Para eles, a chegada de Laura era apenas uma pequena sombra que passava sem significado. Laura parou por um momento no meio do saguão, olhando ao redor com olhos hesitantes. Ela observou o brasão de armas da República na parede atrás da recepção. Seu brilho refletia a luz fria das lâmpadas fluorescentes. À esquerda, alguns policiais empilhavam arquivos. À direita, alguns mexiam no celular rindo baixo. O mundo dentro daquela delegacia parecia funcionar em um ritmo indiferente ao sofrimento de qualquer um lá fora. Enquanto Laura estava parada, suas duas mãos tremiam, segurando a alça da bolsa como se buscasse uma coragem que estava quase no fim. Seus olhos finalmente se fixaram em uma sala com uma porta de madeira fechada. Acima da porta, uma placa com o nome Delegado Ricardo Oliveira estava claramente visível em letras douradas. Esse nome fez o coração de Laura bater mais rápido. Foi atrás daquela porta que todos os seus pesadelos começaram. Suas pernas mal conseguiam andar, mas sua determinação se recusava a desistir. Ela sabia que não havia como voltar atrás depois disso.
O ar frio parecia sufocante. Como se a própria sala tentasse rejeitar sua presença. Os passos pequenos, mas firmes de Laura começaram a ser ouvidos claramente em meio à agitação da delegacia. Alguns policiais começaram a se virar. Seus rostos mostravam surpresa ao ver uma estudante sozinha naquele lugar. Aqueles olhares eram penetrantes, desconfiados, mas Laura não desviou o olhar. Ela continuou andando em direção à porta com o nome. Sua respiração estava pesada, mas rítmica. Em seu íntimo, ela sussurrou baixinho: "Hoje eu não vou mais ficar calada." O som da impressora e o ranger das cadeiras de metal pareciam acompanhá-la em direção a um encontro que abalaria toda aquela sala. A voz de Laura rompeu o ar frio da sala. "Delegado Ricardo, eu quero falar." Ela gritou em voz alta, fazendo com que o ar, antes calmo, subitamente congelasse. As risadas e conversas dos policiais pararam instantaneamente. O som dos teclados, que antes era rítmico, agora desapareceu, deixando apenas o eco de seu grito ressoando entre as paredes marrons da delegacia. Todas as cabeças se viraram simultaneamente para encarar a garota de uniforme branco e azul que estava parada no meio da sala. Seu corpo era pequeno, mas sua coragem cortou o silêncio como uma espada destemida. Laura olhou diretamente. Seus olhos tremiam, contendo a raiva e o medo que se misturavam. Alguns policiais pareceram olhar uns para os outros, sem saber como reagir. Um investigador mais jovem levantou-se de sua cadeira, tentando se aproximar com um gesto tranquilizador. "Moça, calma." "O que aconteceu?" ele disse com uma voz suave. Mas Laura rechaçou aquela boa intenção com um passo firme à frente. Ela sabia que se ficasse em silêncio, tudo continuaria encoberto. Sua respiração estava pesada, mas suas palavras saíram novamente. Desta vez mais altas, cheias de convicção. "Eu quero ver o delegado Ricardo agora mesmo." O tom de sua voz ecoou, criando uma tensão que se espalhou por todos os cantos da sala. A sala, antes cheia de sons, agora estava silenciosa como um tribunal. Os policiais que estavam sentados começaram a se levantar. Alguns fingiam estar ocupados. Outros a encaravam com intensidade, como se Laura fosse uma ameaça. No canto direito, 2 oficiais superiores pareciam sussurrar, olhando para a placa com o nome Delegado Ricardo Oliveira acima da porta de madeira fechada. Alguns segundos depois, a pequena persiana na janela da porta se moveu. Um sinal de que alguém lá dentro ouviu tudo. Laura não baixou a cabeça. Seu olhar permaneceu fixo naquela porta, desafiando quem quer que tentasse detê-la. Em sua mente as vozes do passado giravam, ameaças, zombarias e o medo que antes a impedia de falar. Mas naquele dia, tudo isso ruiu. Ela não se importava mais com a reputação, com quem estava vendo ou com o que aconteceria depois. O que ela sabia era que o silêncio só aprofundaria a ferida. Enquanto toda a delegacia olhava para ela, Laura permaneceu firme. Sua respiração estava ofegante, mas seus olhos ardiam. "Eu não vou ficar calada", seu íntimo sussurrou. Atrás daquela porta, a sombra de alguém começou a se mover e no segundo seguinte, a história da vida de Laura mudaria para sempre. O som da maçaneta de metal rangendo quebrou o silêncio da delegacia. Todos os olhos se voltaram para a porta de madeira escura, que agora se abria lentamente. De trás dela surgiu a figura de um homem robusto, com uniforme impecável, sapatos pretos brilhantes e um rosto que irradiava autoridade e tensão. Seu cabelo estava penteado para trás com gel, e em seu peito estava preso um distintivo que dizia Delegado Ricardo Oliveira. A luz do teto refletia em seu distintivo brilhante, confirmando que ele era o homem respeitado naquele lugar. A sala que antes estava agitada, agora estava completamente silenciosa. Como se até o ar prendesse a respiração. Ricardo saiu com passos firmes. Suas mãos estavam unidas atrás das costas. "O que está acontecendo aqui?" "Que gritaria é essa?" Sua voz era neutra, mas cheia de autoridade, como o tom de um comandante acostumado a dar ordens. Alguns policiais rapidamente se endireitaram, fazendo uma saudação nervosa. Ricardo olhou ao redor com uma expressão neutra antes que seu olhar finalmente caísse sobre a pequena figura no meio da sala.
A garota de uniforme branco e azul estava parada, com o rosto pálido e os olhos trêmulos, mas não baixou a cabeça. Naquele exato momento, algo dentro de Ricardo mudou. O leve sorriso que havia aparecido em seus lábios desapareceu sem deixar vestígios. Seus olhares se encontraram pela primeira vez. O ar na sala parecia ter endurecido. Ricardo franziu a testa por um momento, como se não acreditasse no que estava vendo. Seus olhos se estreitaram, avaliando, como se tentasse garantir que a garota à sua frente não era um pesadelo que voltava para assombrá-lo. Você, ele murmurou, quase inaudível. Laura o encarou de volta sem medo, embora seus dedos tremessem sutilmente ao lado do corpo. Todos na sala agora sabiam que este não era um encontro comum entre um cidadão e a polícia. Havia algo muito mais pesado escondido por trás dos olhares dos dois. Alguns segundos que pareceram uma eternidade se passaram sem palavras. A tensão era tão palpável que o único som audível era o zumbido do ar-condicionado. Ricardo finalmente respirou fundo e mudou sua expressão para fria e profissional. Como se tentasse encobrir a ansiedade que de repente o dominara. Entre na minha sala, disse ele, baixo, mas firme. Seu tom de voz não dava espaço para recusa. Mas Laura não se moveu. Ela olhou diretamente para Ricardo com olhos que agora continham uma coragem nascida da dor. Em seu silêncio, ela sabia que aquele encontro era o começo de uma batalha que não podia ser evitada. Os passos de Ricardo soaram rápidos e pesados. O som de seus sapatos batendo no chão fez com que alguns policiais que estavam perto de Laura recuassem instintivamente, abrindo caminho. Em questão de segundos, a distância entre eles desapareceu. Ricardo parou bem na frente de Laura, olhando para a garota com olhos afiados e cheios de raiva. Sem cerimônia, sua mão agarrou o braço de Laura com força, fazendo-a gemer de dor. O que você está fazendo aqui? Hein? Ele sussurrou rispidamente em seu ouvido. Seu tom era baixo, mas cortante como uma ameaça real. Sua respiração quente bateu na orelha de Laura, que agora começava a ficar vermelha. Vá embora rápido, antes que você se machuque de verdade, ele continuou, desta vez mais baixo, mas carregado de uma pressão que fez Laura querer chorar. Laura abaixou a cabeça. Seus dedos tremiam ao lado do corpo, mas seus olhos permaneceram abertos, fixos no chão que agora parecia balançar. Ao redor deles, alguns policiais se entreolharam, fingindo estar ocupados. Mas seus ouvidos claramente ouviram o tom duro no sussurro. O som da impressora parou. Apenas o zumbido do ar-condicionado restou. Laura respirou fundo, tentando se acalmar. Embora seu peito tremesse. As lágrimas quase caíram, mas ela segurou. Ela sabia que se ficasse em silêncio, Ricardo voltaria a se esconder atrás de seu distintivo e poder. Então ela tinha que falar, mesmo que isso significasse destruir a si mesma. Com a voz quase trêmula, Laura finalmente abriu a boca. Eu estou grávida de 3 meses, delegado. A frase saiu como uma explosão suave que perfurou o ar silencioso. Imediatamente a sala ficou tensa. Ricardo ficou atônito. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes que seu rosto voltasse a ficar rígido, contendo a reação. O policial perto da mesa da frente parou espontaneamente seu trabalho, olhando para eles com uma expressão chocada. Um dos policiais jovens até deixou cair a caneta da mão. O som dela batendo no chão ecoou como um sinal de que aquelas palavras haviam abalado toda a delegacia. Laura olhou para o chão, suas lágrimas finalmente caindo. Mas sua voz não tremia mais de medo, e sim de uma coragem desesperada. Ricardo retirou a mão lentamente, tentando esconder seu nervosismo por trás de um rosto duro. Seu olhar se voltou para o ambiente, verificando quem havia ouvido. Mas era tarde demais, todos já sabiam, e aquele pequeno sussurro agora havia se transformado em uma brasa pronta para queimar seu nome e seu distintivo. No coração de Ricardo, o pânico começou a crescer, mas em seus lábios ainda havia um sorriso frio. Ele sabia que a grande tempestade estava apenas começando, e a garotinha à sua frente tinha acabado de acender o pavio. Ricardo ficou paralisado por alguns segundos. Seus olhos brilhavam como brasas. Você está louca, ele disse baixo, mas ríspido.
quase inaudível para qualquer um, exceto para Laura, que estava parada à sua frente. A veia em sua têmpora saltou e suas mãos se fecharam com força ao lado do corpo. Mas Laura não se moveu. Suas lágrimas caíam lentamente. Mas seu olhar permaneceu firme, atravessando a parede do medo. Dentro dela havia uma batalha entre a vergonha e a coragem, entre a destruição e a honestidade. Ela engoliu em seco, olhou para todos os rostos que agora a encaravam, e em uma longa respiração, ela elevou a voz até que ecoasse por toda a sala. Eu estou grávida de 3 meses deste delegado Ricardo. Ela gritou em voz alta, chocando todo o conteúdo da delegacia. A frase foi como um raio em céu claro. Todos ficaram em silêncio, como se o tempo tivesse parado. As canetas pararam de escrever, as mãos pararam de digitar. Alguns policiais ficaram rígidos, outros olharam para o chão como se quisessem evitar a realidade. Ninguém ousou falar, mas seus rostos mostravam claramente o choque e o medo. O ar na sala tornou-se denso, como se estivesse cheio de culpa e curiosidade, duelando entre as respirações contidas. O rosto de Ricardo ficou vermelho, seus olhos se arregalaram. Ele tentou sorrir, tentou negar com uma risada curta e tensa, mas os músculos de seu pescoço estavam rígidos. Não fale besteira, garota, ele rosnou. No entanto, sua voz estava rouca, não mais cheia de autoridade. Alguns policiais fingiram estar ocupados pegando papéis que caíram. Mas todos sabiam que o escândalo havia nascido diante de seus olhos. Ricardo deu um passo à frente, mas Laura deu um passo para trás, mantendo a distância. Ela sabia que suas palavras não poderiam ser retiradas e que a verdade, escondida por tanto tempo, finalmente explodiu na frente de todos. A tensão atingiu seu auge. A delegacia, geralmente cheia de sons administrativos, agora se transformará em um tribunal não oficial, onde uma única frase era capaz de destruir a reputação de um oficial. Ricardo não pensava mais nas regras. A raiva obscureceu a lógica. A vergonha queimou seu ego. Com o maxilar cerrado e olhos selvagens, ele caminhou rapidamente em direção a Laura. Sua mão se ergueu, sua voz rosnou como um animal ferido. Você ousa me envergonhar no meu próprio território, ele murmurou, cheio de vingança. Naquele momento, todos os que assistiam sabiam que a verdadeira explosão ainda não havia ocorrido. Mas eles podiam senti-la no ar, esperando pelo próximo segundo que mudaria tudo. O tapa soou tão alto que quebrou o ar frio dentro da sala. O som ecoou entre as paredes e o teto, fazendo com que todos prendessem a respiração. A cabeça de Laura foi jogada para o lado. Seu corpo cambaleou antes de finalmente cair no chão com um baque surdo. Seu lábio se partiu, o sangue escorreu lentamente pelo canto da boca. Seus olhos piscaram. O mundo ao seu redor girava. Mas ela ainda estava consciente o suficiente para ouvir os passos dos sapatos de Ricardo se aproximando rapidamente. Você ousa me envergonhar na frente de todo mundo? Ele gritou. Sua voz estava rouca de raiva ardente. As veias em seu pescoço estavam tensas, seu rosto vermelho de ódio. Ricardo agarrou a gola do uniforme de Laura e a puxou bruscamente, levantando o corpo da garota parcialmente do chão. A respiração de Laura falhou. Suas mãos tentaram afastá-lo, mas foi inútil. Os dedos de Ricardo pressionaram seu pescoço com força, estrangulando-a até que sua respiração quase parou. Quem você pensa que é? Ele sibilou entre bufadas de raiva. Em questão de segundos, Ricardo bateu a cabeça de Laura contra a parede atrás dela. O som do impacto fez alguns policiais saltarem. Mas nenhum deles ousou avançar. Um pequeno grito escapou dos lábios de Laura, agudo, mas rapidamente engolido pelo silêncio tenso. Alguns policiais olhavam sem ousar se mover. Havia quem desviasse o olhar, fingindo estar ocupado com os arquivos na mesa. Havia também quem olhasse com horror, mas permanecesse em silêncio. Eles sabiam que aquela ação era errada, mas a sombra do distintivo de Ricardo reprimia sua coragem. A delegacia, geralmente cheia de risadas, agora se transformará em um palco de poder. Um lugar onde uma jovem se tornava vítima sem que ninguém ousasse agir.
No canto da sala, o som da impressora, que ainda estava ligada, continuava a zumbir. Como se fosse uma testemunha silenciosa da violência que ocorria em plena luz do dia. O mundo de Laura começou a escurecer. Ela sentiu seus ouvidos zumbirem, sua visão ficou turva. O sangue tinha um gosto salgado em sua língua, sua respiração estava curta. Em meio ao caos, um pensamento surgiu em sua cabeça, que a verdade muitas vezes tinha um preço alto. Ela tentou abrir os olhos, olhar para os rostos que apenas assistiam. Ninguém veio ajudar, ninguém disse uma palavra. O mundo lentamente se transformou em uma névoa branca. E antes que a escuridão engolisse sua consciência, Laura pensou que talvez a justiça neste país só pudesse ser alcançada por aqueles dispostos a perder tudo. Em meio ao caos e ao medo que sufocavam o ar, o único som ainda audível era o leve arrastar de uma vassoura no chão. No canto da sala, um homem idoso de cabelos ralos e pele escura, curtida pelo sol, estava trabalhando como de costume. Como se não se importasse com a violência que acabará de ocorrer à sua frente. Ele era João, o zelador da delegacia, que por muito tempo fora considerado nada mais que uma sombra. Suas roupas estavam gastas, suas mãos ásperas pela idade e seus olhos sempre baixos. Ninguém sabia muito sobre ele. Apenas que ele raramente falava e sempre chegava mais cedo. Mas naquele dia, quando Laura foi novamente atingida e caiu no chão, o movimento da vassoura parou. O mundo pareceu prender a respiração com ele. João lentamente colocou a vassoura no chão. O som da madeira tocando o piso foi ouvido com clareza, marcando uma mudança que ninguém percebeu. Seu corpo estava ereto, apesar de sua idade. E quando ele levantou o rosto, seu olhar não era mais o de um simples zelador. Era um olhar frio, penetrante e cheio de controle. Ricardo, que ainda segurava a gola de Laura, não percebeu o perigo que se aproximava. Ele estava muito ocupado despejando sua raiva e vergonha. Mas entre os passos cuidadosos de João, havia algo que vibrava por toda a sala. Uma aura de autoridade que não podia ser explicada, como um velho soldado que acabará de despertar de um longo disfarce. Em apenas 2 passos, João estava atrás de Ricardo. Seus movimentos foram rápidos, precisos e cheios de força. Sua perna balançou rapidamente, atingindo o peito de Ricardo com um chute tão forte que seria impossível para um homem de sua idade. O corpo de Ricardo foi arremessado com força, batendo em uma mesa de trabalho e derrubando pilhas de arquivos no chão. O som do impacto ecoou alto, seguido pelo pânico repentino dos policiais. Alguns correram para perto. Outros apenas ficaram paralisados, sem acreditar no que tinham acabado de testemunhar. O zelador que eles ignoravam há tanto tempo acabará de derrubar um delegado de alto escalão na frente deles. A sala que antes estava silenciosa, agora se transformará em uma tempestade. Laura estava caída no chão, segurando o pescoço machucado. Enquanto isso, João permanecia firme em meio ao caos. Seus olhos encaravam Ricardo sem um pingo de hesitação. Chega, ele disse baixinho, mas seu tom era profundo e autoritário. Ninguém ousou se mover. A aura na sala mudou de medo para uma mistura de respeito e confusão. Todos agora perceberam que o homem idoso e quieto que eles pensavam ser apenas o zelador não era uma figura comum. No silêncio que voltou a se instalar, uma conclusão lentamente surgiu na mente de todos. Hoje a verdade acabará de mostrar seu rosto, e esse rosto usava um uniforme velho e empoeirado chamado João. A atmosfera dentro da delegacia mudou instantaneamente. O ar parecia pesado, frio e pressionava o peito de quem respirava naquela sala. Ricardo ainda estava caído no chão, tentando se levantar com o rosto pálido e a respiração ofegante. Diante dele, João estava ereto, não mais parecendo um zelador. Seu olhar agora era penetrante, seu corpo firme e sua postura cheia de autoridade. Ele lentamente enfiou a mão no bolso do macacão, e então tirou uma carteira de identidade escura com um movimento calmo, mas cheio de significado. João a jogou no chão, bem na frente de Ricardo. A carteira girou um pouco antes de parar, exibindo um emblema dourado que brilhava sob a luz da delegacia. A sala parecia congelada. Todos os policiais olharam para aquele pequeno objeto com incredulidade.
Alguém sussurrou baixinho, quase inaudível: Corregedoria. Brasília. Essas palavras foram suficientes para fazer com que todo o pessoal presente se endireitasse. Eles se entreolharam. Alguns engoliram em seco, outros baixaram a cabeça. João levantou um pouco o queixo. Sua voz era grave e calma ao se apresentar. Corregedor Especial João Batista Mendes, Corregedoria Nacional de Brasília. A frase foi dita lentamente, mas cada palavra parecia um martelo atingindo as paredes da arrogância. Todos na sala agora perceberam que tinham acabado de testemunhar um general disfarçado entre eles. Ricardo ficou paralisado, seus olhos se arregalaram, olhando para a carteira e depois para o rosto de João. Sua respiração ficou presa, seus lábios tremeram. Você? Desde quando você está aqui? Ele perguntou, gaguejando. Mas João não respondeu, apenas o encarou de forma penetrante. Você acha que eu não sei o que você anda fazendo esse tempo todo? Ele disse lentamente. No entanto, sua voz era afiada como uma lâmina de faca sendo arrastada sobre o vidro. O rosto de Ricardo ficou ainda mais pálido, como se seu sangue estivesse sendo drenado para o chão. Alguns policiais que estavam atrás começaram a recuar lentamente, com medo de serem arrastados para a tempestade que se aproximava. No silêncio cada vez mais assustador, João olhou para toda a sala. Vocês todos ficaram em silêncio, disse ele sem levantar a voz. Mas o suficiente para ser ouvido por todos. Vocês viram o abuso de poder, mas nenhum de vocês teve coragem de falar. Ninguém respondeu, ninguém se moveu. Todos apenas baixaram a cabeça em medo real. Então o olhar de João voltou-se para Ricardo, que ainda estava cambaleando. Hoje seu jogo acabou, disse ele baixinho. Mas por trás daquele tom frio, algo maior estava escondido. Um velho segredo que estava prestes a ser revelado. Uma verdade que abalaria mais do que apenas uma delegacia de polícia. João caminhou lentamente em direção a Laura, que ainda estava sentada fraca no chão. O som de seus passos era pesado, mas regular, trazendo a sala de volta ao silêncio. Ele se ajoelhou na frente da garota, olhando para seu rosto pálido com um olhar calmo. Você está segura agora, ele disse, baixo, mas firme. Sua voz trazia uma confiança tranquilizadora. Laura olhou para ele com os olhos marejados, os lábios trêmulos e então baixou a cabeça. Suas lágrimas caíram silenciosamente, escorrendo por suas bochechas machucadas. Pela primeira vez, ela sentiu o toque da mão de alguém que não a machucava. João tocou seu ombro gentilmente, dando-lhe uma sensação de segurança em meio ao caos que acabará de destruir sua coragem. Ao redor deles, a atmosfera da delegacia mudou como se estivesse sob um feitiço. Os policiais que antes falavam alto agora estavam em silêncio, como se tivessem medo de dizer uma palavra. Alguns baixaram a cabeça, culpados. Outros anotavam silenciosamente, cientes de que esse incidente se tornaria uma grande explosão dentro da corporação. Ricardo ainda estava sentado no chão com o rosto pálido, tentando controlar a respiração. Todos os olhos estavam agora em João. Não mais o zelador, mas a figura do corregedor que acabará de mostrar suas garras. Ninguém sabia ao certo se estavam testemunhando a justiça sendo feita ou o começo de algo muito mais sombrio. João olhou para Laura novamente, desta vez com um olhar difícil de ler, entre a empatia e algo mais profundo. Eu vou garantir que você tenha justiça, disse ele calmamente. Mas por trás de seu tom de voz, algo misterioso estava guardado. Ele não disse mais nada, apenas se levantou e olhou para todos na sala, um por um. Seu olhar fazia com que qualquer um que o encarasse baixasse a cabeça. Em seu silêncio havia ordem, havia ameaça e havia um segredo. Ninguém ousou perguntar por que um corregedor de alto escalão de Brasília se disfarçaria de zelador por meses em uma pequena delegacia. Essa pergunta pairava no ar. Sem resposta. Laura lentamente observou as costas de João se afastarem. Entre o alívio e a confusão, ela sentiu algo estranho no peito, uma mistura de segurança e um mau pressentimento. O olhar de João antes de sair não era um olhar de compaixão, mas sim o de alguém que estava avaliando. Por trás de sua atitude protetora, Laura sentiu que algo estava sendo escondido.
Algo mais sombrio do que apenas pena. No momento em que todos pensavam que aquele dia era o fim de seu sofrimento, Laura ainda não sabia que aquele era, na verdade, o começo de um grande jogo que a arrastaria para o centro de uma conspiração. Muito mais profunda do que ela poderia imaginar. A noite caiu com um silêncio opressor. No segundo andar da delegacia, agora escura, apenas uma sala ainda estava acesa. A luz era fraca, as cortinas bem fechadas e lá dentro, 3 homens estavam sentados ao redor de uma longa mesa de madeira velha. A fumaça do cigarro engrossava no ar, formando uma névoa fina que girava sob a luz amarela da lâmpada. Na cabeceira da mesa, o corregedor João Batista Mendes estava sentado, ereto, com o rosto frio e sem expressão. À sua frente, 2 homens de terno o encaravam com cautela. O som do ventilador de teto rangia baixo. Lá fora, apenas o som dos grilos do jardim escuro da delegacia era ouvido. Naquela noite não era sobre justiça que falavam, mas sobre como enterrar a verdade. Este caso não pode vazar, disse um dos homens de terno. Sua voz era grave e cheia de pressão. Sua mão batia lentamente na mesa, marcando cada palavra que saía de sua boca. Se o público descobrir, o projeto Sigma será exposto. Todo o trabalho de anos será em vão. O outro homem apenas acrescentou baixinho, a mídia já começou a farejar isso. Essa garota tem que ficar em silêncio, de qualquer jeito. João não respondeu imediatamente. Seus olhos olhavam vagamente para o copo de café quase frio à sua frente. Na luz fraca, o reflexo de seu rosto aparecia na superfície da mesa. Não era o rosto de um salvador, mas o rosto de um homem acostumado a decidir o destino dos outros sem hesitação. A Laura já é parte do plano, ele disse finalmente, sua voz calma, mas contendo algo assustador. Nós só precisamos garantir que tudo continue correndo como planejado. Ele olhou para os 2 homens alternadamente. Não deve haver simpatia. Se ela falar de novo, o sistema pode desmoronar. Um dos homens sentados à direita engoliu em seco e depois assentiu, sem ousar olhar nos olhos de João. O silêncio voltou. Apenas o som do tic-tac do relógio era ouvido no canto da sala. Como se contasse o tempo para o colapso moral que eles acabavam de concordar. O rosto de João parecia mais velho do que antes, mas não pelo peso da verdade, e sim pelo peso da mentira que ele carregava. De fora da sala a luz iluminava metade de seu rosto, revelando seus 2 lados. Herói para alguns, traidor para outros. Justiça, ele murmurou baixinho, às vezes precisa ser gerenciada. A frase pairou no ar como um veneno invisível. Os 2 homens à sua frente assentiram lentamente. Enquanto isso, João apagou o cigarro com pressão total. Sob a luz fraca, a decisão daquela noite tornou-se um ponto de virada. Não apenas para Laura, mas para todo o sistema que ele agora controlava de trás daquela mesa. Laura acordou lentamente com a cabeça pesada e a visão turva. A luz branca das lâmpadas fluorescentes feria seus olhos, fazendo-a semicerrar os olhos. O cheiro de remédio e antisséptico enchia o quarto, causando uma sensação estranha em seu nariz. Ela tentou se mover, mas seus braços pareciam fracos. Havia um tubo de soro perfurando sua pele. As paredes do quarto eram todas brancas, silenciosas. Apenas o som de um monitor cardíaco apitando lentamente ao lado da cama era ouvido. Na pequena mesa ao lado da cama, havia um único botão de rosa cor-de-rosa ainda fresco e uma carta com uma caligrafia elegante. Sua mão tremeu ao pegá-la. No papel estava escrito: "Você está segura. Confie em mim." A assinatura embaixo era clara: Corregedor João Batista Mendes. Laura olhou para a carta por um longo tempo. Seu peito ficou apertado. Essas palavras deveriam ser reconfortantes, mas em vez disso, fizeram sua pele se arrepiar. Ela se virou para a porta e viu 2 homens parados ali, vestidos com uniformes brancos como os de enfermeiros. No entanto, estranhamente não havia crachás em seus peitos, apenas rostos neutros, sem expressão. Laura tentou sorrir educadamente e perguntou com a voz fraca: "Como está minha mãe?" "Ela já sabe que estou aqui?" Os 2 homens apenas se entreolharam e depois voltaram a olhar para frente, sem responder.
A atitude deles era fria. Como se Laura fosse apenas uma paciente que precisava ser vigiada, não um ser humano que precisava de explicações. A atmosfera na sala tornou-se cada vez mais opressiva. Laura tentou se levantar, mas seu corpo estava muito fraco. Ela pegou a carta em seu colo, observando a caligrafia de João mais uma vez. Cada letra parecia uma mensagem dupla, entre proteção e ameaça. Ela se lembrou do olhar de João na delegacia mais cedo. Penetrante, firme, mas escondendo algo imprevisível. Você está segura. A frase ecoou em sua cabeça. Mas em vez disso, fê-la sentir-se presa. Ela começou a perceber que este lugar não era apenas um hospital. Era como um local de isolamento onde tudo era controlado por mãos invisíveis. Laura olhou para a pequena janela à direita de sua cama. A cortina estava entreaberta, revelando a vista do jardim do hospital, que era vigiado por 2 homens de terno preto. Nenhum outro paciente passava. Não havia som de passos de enfermeira, apenas o silêncio que fazia o tempo parecer parar. Lentamente, ela apertou a carta de João e sussurrou baixinho: se eu estou realmente segura, por que me sinto enjaulada? Do lado de fora do quarto, um dos guardas falou brevemente em um pequeno rádio no bolso. Uma frase que soou abafada através da porta. O sujeito já acordou. Aguardando próximas instruções. Naquele exato momento, Laura percebeu que não era mais uma vítima, mas sim parte de algo muito maior do que ela mesma. A sala de interrogatório no andar de baixo estava fria e abafada. A lâmpada fluorescente no teto piscava, refletindo uma luz pálida nas paredes cinzentas manchadas de umidade. 2 oficiais uniformizados trouxeram Ricardo, algemado. Seu rosto estava coberto de suor e hematomas da briga anterior. Ele foi sentado rudemente em uma cadeira de metal. O som das correntes das algemas ecoou na sala silenciosa. A câmera de vigilância no canto da sala estava ligada. Sua luz vermelha piscava firmemente, como se fosse uma testemunha silenciosa de um processo legal que deveria ocorrer de acordo com as regras. Mas naquela noite, as regras eram apenas uma máscara. Do outro lado da sala de controle, o corregedor João estava de braços cruzados, observando a tela do monitor que exibia o rosto de Ricardo de vários ângulos. Seu rosto parecia calmo, calmo até demais. Ele deu um sinal sutil para um dos guardas ao seu lado. Um pequeno movimento da mão para baixo que significava uma coisa: desligue a câmera. O guarda hesitou por um momento, mas depois apertou um botão. A luz vermelha no canto da sala se apagou e a tela de gravação ficou preta. Precisamos de um bode expiatório, disse João baixinho, mas com clareza. Deixem o público acreditar que ele foi o único culpado. Ninguém deve suspeitar de mais nada. Sua voz era monótona, mas cada palavra parecia um veredito. Ricardo levantou a cabeça lentamente. Seus olhos olhavam para o espelho unidirecional que ele sabia que escondia João atrás dele. Seu rosto estava tenso, mas sua voz tremia de raiva. Você acha que eu não sei quem mandou fazer tudo isso? Ele sussurrou baixinho, mas o suficiente para ser ouvido pelo microfone que ainda estava ligado na sala de controle. A declaração fez um dos oficiais de guarda se virar nervosamente. No entanto, do outro lado do vidro, João apenas sorriu levemente. Seus lábios mal se moveram. Ele olhou para a tela com um olhar frio. Como se o ódio de Ricardo fosse apenas o som de um inseto em seus ouvidos. Fique quieto, Ricardo, disse ele baixinho, quase sem emoção, antes que sua família desapareça também. As palavras perfuraram mais fundo do que um soco. Ricardo ficou em silêncio, seu corpo congelou. Na sala de controle, João pegou um arquivo fino rotulado como Caso Interno 71, Arquivo Sigma, e o assinou rapidamente. A partir de amanhã, toda a documentação será entregue à central, disse ele à equipe ao seu lado. Ninguém ousou olhar em seus olhos. Em uma noite a história foi falsificada com esmero. As câmeras foram desligadas, a verdade foi apagada e um corregedor garantiu que o sistema permanecesse limpo aos olhos do público, mesmo que as manchas de sangue ainda estivessem frescas no chão da sala de interrogatório.
Vários dias se passaram desde o incidente na delegacia, a atmosfera parecia ter voltado ao normal na superfície. Mas na sala de arquivos do subsolo, solitária e empoeirada, um jovem oficial chamado investigador Bruno Costa estava vasculhando pilhas de arquivos antigos. A lâmpada pendurada acima de sua cabeça balançava lentamente, criando sombras longas nas paredes estreitas da sala. Ele estava procurando documentos para um relatório de auditoria. No entanto, uma pasta marrom sem rótulo chamou sua atenção. Suas bordas estavam gastas e na parte superior, havia um carimbo vermelho que dizia confidencial. Bruno hesitou por um momento, olhou ao redor para se certificar de que não havia ninguém e abriu a pasta lentamente. Dentro, ele encontrou páginas com o título em negrito, Projeto Sigma Sujeito Laura. Abaixo, havia uma série de nomes e códigos de identidade. Bruno examinou a lista com a testa franzida até que seu olhar parou em um nome que fez sua respiração parar, Laura Menezes, 17 anos. Na coluna de descrição, estava escrito, sujeito selecionado para simulação de controle emocional e percepção pública sobre casos morais em instituições de aplicação da lei. Ele leu novamente a parte inferior, escrita em tinta preta, experimento social para manipulação da opinião pública. O objetivo é criar uma narrativa de corrupção moral dentro da polícia para garantir a estabilidade política. A frase atingiu sua cabeça como um raio no meio da noite. Bruno deu um passo para trás, seus olhos se arregalaram em descrença. Ele virou para a página seguinte e encontrou um diagrama da estrutura do projeto, completo com a cadeia de comando e assinaturas de oficiais de alto escalão. Sua mão tremeu quando ele encontrou um nome na parte inferior do documento, Corregedor João Batista Mendes. Sua respiração acelerou, sua mente estava um caos. O tempo todo, a figura que foi chamada de herói no caso de Laura era, na verdade, o cérebro por trás de tudo. O homem elogiado por salvar a garota, na verdade, criou todo o jogo que a tornou uma vítima. O mundo que ele acreditava ser uma instituição de justiça de repente parecia falso. Suor frio escorria pela têmpora de Bruno. Ele fechou rapidamente o arquivo e olhou para a porta, como se alguém o estivesse observando. Passos fracos foram ouvidos no corredor do lado de fora da sala de arquivos. Tremendo, ele escondeu a pasta dentro do paletó e apagou a luz. No escuro, sua mente girava rapidamente. Ele tinha acabado de encontrar a verdade ou tinha acabado de assinar sua própria sentença de morte? Quando ele saiu da sala e fechou a porta, uma pequena câmera de vigilância no canto do teto piscou em vermelho. Em outra sala, muito acima dele, alguém estava assistindo a gravação com um leve sorriso. Na tela, o nome de Bruno Costa agora aparecia em uma nova lista sob o título Monitoramento do Sujeito Sigma, Risco de Vazamento. Naquela noite, o céu sobre o hospital parecia cinzento. De dentro de seu quarto escuro, Laura olhava para o vidro da janela, embaçado pelo sereno. Ela estava sentada em silêncio na beira da cama. Seu corpo ainda estava fraco, mas sua mente não parava de girar. Lá fora, vagamente visível, estava a silhueta de um homem parado sob a luz do poste do jardim. Seu cabelo era curto e prateado. Sua postura era ereta. A figura era João. Mas desta vez seu rosto não era mais o de um salvador, como no dia anterior. Seu olhar era vazio e frio. Seus lábios se moviam lentamente enquanto ele falava ao celular. Ele não olhou na direção de Laura, mas suas palavras foram ouvidas claramente através do vidro fino. O sujeito Laura está estável. Preparem a próxima fase. Laura congelou. Suas mãos agarraram reflexivamente o cobertor. Seu corpo tremia. A palavra sujeito ecoou em sua cabeça, fazendo seu coração afundar. Ela observou a sombra de João, que então se afastou. Sua figura desapareceu atrás da luz bruxuleante do jardim. No silêncio daquela noite, algo dentro dela mudou. Ela agarrou sua barriga que começava a crescer. Suas lágrimas caíram lentamente. O que vocês estão realmente planejando? Ela sussurrou com a voz rouca. Mas não houve resposta. Apenas o som do monitor cardíaco que batia lentamente, como se contasse o tempo para algo mais sombrio.
A luz no quarto de repente piscou 1, 2 vezes antes de finalmente voltar ao normal. Laura olhou ao redor. Não havia enfermeiras, não havia som de passos. O ar estava frio e pesado. Ela tentou apertar o botão de chamada ao lado da cama, mas o botão não funcionou. Por trás da porta de vidro, a sombra de alguém parecia se aproximar lentamente. Seus passos eram pesados e regulares, fazendo o coração de Laura bater rápido. Quando a maçaneta da porta começou a girar, a luz piscou novamente mais rápido e o som da eletricidade sibilou baixo. Em questão de segundos, todo o quarto ficou subitamente na escuridão total. Na sala de controle de segurança do hospital, as telas de CFTV que exibiam o quarto de Laura foram morrendo, uma por uma. O operador de plantão olhou para o monitor com o rosto confuso. Mas antes que tudo se apagasse completamente, uma única frase apareceu na tela principal, escrita em letras brancas sobre um fundo preto. Projeto Sigma, fase 2 iniciada. Depois disso, a tela ficou completamente preta. Lá fora, o vento da noite soprava forte, balançando a cortina da janela do quarto de Laura, que agora estava vazio. Sem som, sem sombra, apenas o silêncio que deixava uma grande questão.